O perigo do estrelismo gospel. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 9: Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Você já se perguntou por que tantos líderes que começaram pregando arrependimento hoje vivem como celebridades, cercados de luxo, aplausos e vaidades? Quantos homens e mulheres que antes choravam aos pés da cruz, agora competem por curtidas e reconhecimento nos palcos do estrelato gospel? Segundo uma recente pesquisa da Lifeway Research, mais de 70% dos jovens que abandonam a fé dizem se sentir traídos por líderes que vivem uma vida oposta à mensagem que pregam. Mas o que está por trás desse fenômeno? Será que o púlpito virou palco? Será que a cruz foi substituída pela fama? Paulo, em sua carta a Timóteo, alerta com palavras cortantes: Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens à ruína e à destruição. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 9. Esse versículo não é apenas uma advertência, é um espelho da nossa geração. Este vídeo é um alerta, um chamado à lucidez, um convite ao arrependimento. Se você sente que algo está errado com o que virou o mercado da fé, então este conteúdo é para você. A vaidade que hoje te aplaude pode ser o abismo que amanhã te consome. Digite essa frase nos comentários agora para acordar outras almas. E se esse vídeo te impactar de alguma forma, inscreva-se agora no canal. Aqui nós temos um propósito: levar uma mensagem de esperança, entusiasmo, confiança, orientação bíblica e ensino teológico profundo para transformar vidas. Assim como essa mensagem está tocando o seu coração, ela pode tocar o coração de alguém à beira do desespero. Compartilhe, comente, ajude. Você pode ser o remédio que Deus quer usar para curar a dor de alguém. E não se esqueça, a sua parte importa, a sua voz importa. A sua decisão de hoje pode salvar um destino amanhã. Vivemos dias em que o Evangelho tem sido remodelado para se adequar às expectativas da cultura do espetáculo. Em muitos púlpitos, a cruz foi substituída por holofotes, a pregação pelo entretenimento e a piedade pelo carisma. O cenário gospel contemporâneo, que deveria ser um campo fértil para a proclamação do arrependimento e da salvação, tornou-se muitas vezes uma vitrine de vaidades, onde o ego do homem é mais exaltado que o nome de Cristo. Essa realidade não é nova. O apóstolo Paulo, ao escrever ao jovem Timóteo, já previa esse desvio perigoso. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, o estrelismo gospel é o reflexo de um coração adoecido. É a manifestação visível de uma teologia que abandonou a soberania de Deus e adotou a idolatria do eu. Igrejas viraram empresas, pastores viraram CEOs, pregadores se tornaram influenciadores digitais. A humildade foi trocada pela autopromoção e o servir pelo performar. John Piper escreveu: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Piper, O Prazer de Deus, 1990, página 56. Mas a lógica do estrelismo é o oposto. Deus é glorificado quando minha marca pessoal é reconhecida, quando meu nome é lembrado, quando minha agenda está lotada. É o culto à personalidade mascarado de espiritualidade. A teologia reformada nos ensina que o homem é totalmente depravado e que qualquer centelha de glória deve ser imediatamente redirecionada a Deus. Martinho Lutero, ao pregar suas 95 teses, deixou claro: toda a vida do crente deve ser de arrependimento. Mas o que vemos são líderes que já não se arrependem, apenas se autopromovem. E o resultado? Uma geração inteira confusa, ferida e escandalizada. Jovens que buscavam santidade se depararam com escândalos. Casais que buscavam restauração foram alimentados com discursos motivacionais vazios. Pessoas quebradas que buscavam cura ouviram apenas slogans de marketing espiritual. O estrelismo gospel é um câncer silencioso. Ele começa com uma agenda cheia, um perfil azul verificado, uma viagem internacional paga por igrejas carentes.
Ele continua com contratos milionários para pregar em eventos, venda de biografias egóicas, discursos inflamados recheados de chavões e pouca escritura. E termina em queda, escândalo e vergonha pública, tanto para o homem quanto para o nome de Cristo. Spurgeon advertia: é melhor ser um servo fiel no deserto do que um rei no palácio do orgulho. Spurgeon, Esboços de Sermões sobre Gênesis, 2010, página 33. Mas quem está disposto a pregar para 5 pessoas em vez de 5.000? Quem prefere ser anônimo diante dos homens e conhecido diante de Deus? O que vemos hoje é um mercado de espiritualidade. Um sistema de produção em massa de profetas pop, levitas com assessoria de imprensa, pregadores celebridades, que vendem a fé como se fosse um produto. E isso tem um preço altíssimo: a alma. O pastor Augustus Nicodemos escreveu: a igreja evangélica brasileira não está doente, ela está sendo envenenada aos poucos. Nicodemos, o livro mais misterioso da Bíblia, 2020, página 89. O veneno do estrelismo contamina aos poucos. Primeiro o olhar, depois o discurso, então os valores e finalmente o coração. E o povo de Deus, muitas vezes cego, encantado por discursos bonitos, fotos bem produzidas, lágrimas ensaiadas, palcos iluminados e músicas que fazem chorar, mas não transformam. A idolatria moderna não exige altares de pedra, mas plataformas digitais. Não precisa de sacrifícios de sangue, mas sim de seguidores, engajamento e curtidas. E os deuses dessa geração se chamam ego, fama e poder. A Bíblia é clara: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Maqui 8,36. E no estrelismo gospel, a alma é trocada pelo sucesso. O teólogo Herman Bavinck lembra que toda a verdadeira teologia é, em última análise, doxológica. Bavinck, Dogmática Reformada, 2008, página 47. Ou seja, se a nossa vida, ministério e voz não glorificam a Deus, então estamos edificando sobre areia movediça. A idolatria do eu gera ministérios rasos, pregações sem cruz, cultos sem reverência, louvor sem santidade. A geração do estrelismo gospel quer ser vista, mas não quer ser moldada. Quer ser seguida, mas não quer carregar a cruz. No entanto, a palavra nos chama ao oposto. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Negar-se a si mesmo é o caminho. Mas como pregar isso em uma geração que se define por autoafirmação, autoimagem e autopromoção? A solução? Voltar à cruz. Voltar à pregação expositiva. Voltar à reverência. Voltar à centralidade de Cristo. Porque todo ministério que nasce da vaidade terminará em vergonha. Mas aquele que nasce da cruz produzirá frutos eternos. É preciso discernir os tempos, separar o santo do profano e entender que nem todo sucesso é sinal de bênção. Às vezes, o maior juízo de Deus é deixar alguém crescer sem limites, para que a própria queda seja pedagógica. Kistemaker escreve: a glória da igreja está na fidelidade à palavra, não em seu tamanho, fama ou estrutura. Kistemaker, Comentário do Novo Testamento, 2004, página 231. E você, o que tem buscado? Um ministério que agrada aos homens ou um ministério que glorifica a Deus? Você segue vozes ou segue a verdade? Hoje, muitos confundem carisma com unção, mas carisma sem caráter é apenas disfarce. A unção verdadeira é acompanhada de quebrantamento, santidade, temor e reverência. Nem todo palco é altar, nem toda luz é divina, nem todo sucesso é aprovação divina. Digite essa frase nos comentários agora mesmo. Vamos fazer essa verdade ecoar onde a mentira se instalou. Era uma igreja pequena no interior de Minas Gerais. Um templo simples, bancos de madeira, ventiladores barulhentos e uma congregação fiel. O pastor, chamado Elias, era um homem de oração, conhecido por sua simplicidade e fervor. Suas mensagens eram bíblicas, densas, sem firulas. A igreja cresceu, não em número, mas em profundidade. Jovens começaram a ler a Bíblia e a teologia.
famílias se reconciliaram, dependentes químicos foram libertos. Mas então, uma conferência mudou tudo. Elias foi convidado para pregar em uma grande capital. Ali, diante de milhares de pessoas, seu nome foi anunciado com pompa. Ele foi tratado como uma voz profética da nova geração. Após sua pregação vieram convites. Mais igrejas, mais palcos, mais aplausos. Em pouco tempo Elias mudou. Os sermões ficaram mais genéricos. Os estudos bíblicos deram lugar a frases de efeito. A Bíblia foi ficando de lado, substituída por slogans. Você vai viver o extraordinário. Receba sua vitória. Seja um gigante espiritual. A igreja que antes se reunia para orar, agora fazia ensaios para performances. As roupas mudaram, a linguagem mudou, a ambição cresceu. Elias contratou uma equipe de marketing, criou uma logomarca para o seu nome. Começou a vender seus próprios produtos ungidos, chaveiros com promessas, água consagrada em copinhos, CDs com declarações de poder. Suas redes sociais bombaram. Passou a cobrar valores altíssimos para pregar. Parou de pastorear. Tornou-se uma marca. A antiga congregação de Minas Gerais se entristeceu. Muitos irmãos o procuraram em lágrimas. Um deles, o diácono João, ousou perguntar: Pastor, o senhor se lembra quando pregava sobre arrependimento? Elias respondeu sorrindo: João, hoje eu prego o que o povo quer ouvir. Isso é sabedoria, é estratégia. Mas um dia, o escândalo veio. Elias foi exposto em uma denúncia pública. Manipulação de doações, luxos incompatíveis com sua origem, um suposto esquema de cobrança para intercessões privadas. A mídia não perdoou. Sites gospel exploraram cada detalhe. As redes sociais explodiram, vídeos antigos viralizaram. Irmãos antigos choraram. Mas o que mais doeu foi o silêncio de Elias. Nenhum pedido de perdão. Nenhum arrependimento, apenas justificativas. Foi perseguição, foi inveja. Foi o diabo tentando calar a minha voz. A igreja se dividiu. Jovens se afastaram. Membros fiéis abandonaram a fé, feridos, escandalizados. Elias reapareceu meses depois, mais repaginado, agora como coach espiritual de empresários cristãos. Augustus Nicodemos já alertava: o problema não é a presença do mundo na igreja, mas a ausência da igreja no mundo. Quando nos tornamos iguais ao sistema, perdemos a nossa voz. Nicodemos, o livro mais misterioso da Bíblia. 2020, página 14. O estrelismo gospel destruiu um ministério que começou com temor. E talvez você conheça alguém assim. Talvez esteja vendo isso acontecer na sua comunidade. Talvez esteja se sentindo ferido por líderes que trocaram o altar pela autopromoção. Mas essa história não é só sobre Elias. É sobre uma geração. É sobre o risco real de perdermos nossa essência. É sobre o perigo de fazer da fé um espetáculo. Blaise Pascal dizia: os homens nunca fazem o mal tão completa e alegremente como quando o fazem por convicção religiosa. Pascal Pensamentos, 1670, página 77. E quando a convicção se transforma em vaidade, o mal vem disfarçado de sucesso espiritual. Talvez o que mais assuste nessa história não seja o escândalo final, mas o processo lento e invisível de erosão da alma. A cada aplauso, Elias perdia o temor. A cada contrato, perdia a intimidade. A cada elogio, perdia a dependência. E o mais triste, ele nem percebeu. Hernandes Dias Lopes escreve: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. O pastor que deixa de examinar a si mesmo corre o risco de pregar para multidões e ser reprovado por Deus. Lopes, Eclesiastes, O Livro do Pregador, 2016, página 189. E você? O que tem alimentado? O seu espírito ou o seu ego? Quem é o seu referencial? Cristo ou os novos ídolos gospel? A história de Elias é um espelho, um grito, uma advertência. O estrelismo gospel não começa com escândalos, começa com concessões e termina com destruição. Quem troca a cruz pelo palco, logo trocará a presença de Deus pela aprovação do mundo. Digite essa frase nos comentários. Vamos espalhar a verdade em meio à mentira.
O estrelismo gospel é uma ferida aberta no corpo de Cristo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas revela a doença, Ele oferece o caminho da cura. A solução começa com um retorno radical à centralidade das Escrituras. Precisamos redescobrir a pregação expositiva, onde o texto é soberano e o pregador é apenas servo. João Calvino defendia que, onde a palavra de Deus não é pregada com fidelidade, ali não há igreja verdadeira. Calvino, Comentário sobre Gênesis, 2006, página 88. Uma igreja que substitui a Escritura por slogans está abandonando sua identidade. O púlpito precisa voltar a ser lugar de quebrantamento, não de performance. A pregação precisa recuperar seu caráter profético, não mercadológico. Spurgeon dizia que o púlpito é o trono de Deus quando a palavra é pregada com fidelidade. Spurgeon, Esboços de Sermões, 2010, página 71. Isso exige coragem. Coragem para denunciar o pecado, para confrontar o ego, para apontar o caminho da cruz. Em segundo lugar, é urgente resgatar a doutrina da suficiência de Cristo. Quando Cristo não é mais suficiente, buscamos palcos. Quando a cruz perde seu brilho, corremos atrás de aplausos. Mas o verdadeiro Evangelho nos chama a nos esconder em Jesus, não a nos exibir para o mundo. Michael Horton ensina que a teologia reformada é centrada em Cristo, moldada pela cruz e movida pela graça. Horton, Teologia Sistemática, 2015, página 33. Um ministério moldado por essa visão não precisa de vaidade, porque tudo já foi consumado na cruz. A glória não é nossa, é dele. Em terceiro lugar, é necessário restaurar o temor do Senhor. O estrelismo floresce onde não há temor. Louis Berkhof afirma que toda teologia saudável nasce do temor do Senhor. Berkhof, Teologia Sistemática, 2009, página 11. Precisamos urgentemente formar líderes que temam mais ao Senhor do que ao cancelamento, que prefiram ser fiéis a serem famosos, que desejem ser esquecidos pelo mundo, mas conhecidos pelo céu. Outro passo prático é o discipulado relacional. Muitos líderes se perderam porque estavam sozinhos, cercados de bajuladores, mas sem amigos que confrontam. É preciso cultivar amizades espirituais que não aplaudem nossos erros, mas apontam para a cruz. Martin Lloyd-Jones dizia: se você não tem alguém que pode te corrigir, você já está em perigo. Lloyd-Jones, Sermões sobre Gênesis, 2012, página 193. Líderes saudáveis têm contas a prestar. Precisam estar debaixo de supervisão, de correção, de oração. Uma igreja sadia confronta com amor. Ela não se encanta com o brilho do exterior, mas com a verdade do interior. Além disso, devemos resgatar a teologia da cruz. Teologia crucis, como ensinava Lutero. A glória de Deus se revela na fraqueza, não na ostentação. A vitória cristã é marcada por lágrimas e não por holofotes. A verdadeira prosperidade é espiritual, não financeira. Agostinho escreveu em suas Confissões: Senhor, nos criaste para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Agostinho, Confissões, 2007, página 21. Esse descanso não é encontrado nos aplausos do mundo, mas na presença do Cordeiro. Timothy Keller acrescenta que, quando você faz de qualquer coisa além de Cristo o seu Salvador, você se destrói. Keller, Deus Pródigo, 2012, página 94. O estrelismo é exatamente isso: fazer da aprovação dos homens o nosso Salvador. E esse ídolo exige sacrifícios. Ele exige que sacrifiquemos a verdade, a integridade, a comunhão com Deus. Por fim, precisamos voltar a orar. O fogo do Espírito não cai em palcos, mas em altares de oração. A intimidade com Deus não se constrói com câmeras, mas com joelhos dobrados. A verdadeira autoridade espiritual nasce na caverna da adoração, não nos estúdios da fama. R.C. Sproul afirma que a oração não muda Deus, mas muda quem ora. Sproul, O Conhecimento de Deus, 2015, página 106. A solução para o estrelismo não é apenas estrutural, é espiritual. Precisamos de um avivamento de santidade, e ele começa dentro de cada um de nós. Você é pastor?
Volte ao joelho. Você é líder de louvor? Volte à palavra. Você é cristão? Volte à cruz. Essa geração não precisa de mais artistas da fé. Precisa de mártires da verdade. Homens e mulheres dispostos a viver e, se necessário, morrer pela fidelidade ao Evangelho. Porque no final o palco desaparece, a fama acaba, os aplausos cessam. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não é o número de seguidores que define um ministério, mas o quanto ele se parece com Jesus. Digite essa frase agora mesmo nos comentários para declarar o que realmente importa. Você chegou até aqui. E se chegou, é porque algo dentro de você clama por mais. Mais profundidade, mais verdade, mais presença de Deus e menos performance. Nós estamos em guerra. Não contra a carne ou sangue, mas contra uma cultura que invadiu o sagrado, profanou os altares e vestiu a vaidade com roupas de espiritualidade. O estrelismo gospel não é apenas uma falha de caráter. É uma distorção do Evangelho. É a tentativa de transformar servos em celebridades, pastores em marcas, ministérios em franquias. E por trás disso tudo, existe uma multidão ferida. Gente cansada de seguir vozes vazias. Jovens decepcionados com líderes que falam em nome de Deus, mas vivem para si mesmos. Igrejas rachadas por escândalos que poderiam ter sido evitados se houvesse temor, integridade e humildade. A pergunta que ecoa neste momento é: o que vamos fazer com tudo isso? A resposta começa com uma decisão pessoal. Uma decisão que talvez ninguém veja, que não viralize, que não receba curtidas, mas que mude destinos. A decisão de dizer: basta. Basta de viver para os homens. Basta de buscar a fama. Basta de transformar o Evangelho em entretenimento. Basta de trocar a cruz pelo palco. Basta de adorar a si mesmo com a Bíblia na mão. É hora de voltar. Voltar ao secreto. Voltar ao joelho. Voltar à palavra. É hora de reaprender o que significa ser servo. Porque no reino de Deus, os últimos serão os primeiros, e os grandes são os que lavam os pés. John Stott dizia: a essência do pecado é o homem substituindo Deus por si mesmo. A essência da salvação é Deus substituindo o homem por Cristo. Stott, a Bíblia toda, o ano todo, 2013, página 105. A solução não é mais visibilidade, é mais Cristo. Talvez você não seja um pregador, mas se sente frustrado com o que o Evangelho se tornou em muitos lugares. Talvez você já foi ferido por um líder. Talvez você pensou em desistir. Mas não desista. Não jogue fora sua fé por causa de quem não viveu o que pregou. Volte-se para Cristo, não para os homens. Olhe para a cruz, não para o palco. Busque o Espírito, não o espetáculo. O Evangelho ainda é puro. Jesus ainda é santo. E há uma geração sedenta por verdade. Você pode fazer parte dessa geração. Você pode ser a diferença. Como? Começando com um coração quebrantado. Deixando Deus tratar suas motivações. Pedindo discernimento para seguir líderes fiéis. E sendo você mesmo um referencial de santidade, mesmo que ninguém veja. Porque o céu inteiro se move quando um coração decide ser fiel. E o inferno treme quando alguém escolhe servir a Deus no anonimato, com integridade sem buscar glória para si. Você é um desses? Você vai nadar contra a correnteza? Você vai pregar mesmo sem aplausos? Você vai cantar mesmo sem holofotes? Você vai orar mesmo sem seguidores? Se sim, então seja bem-vindo ao exército do invisível, aos que vivem pelo que é eterno, aos que servem em silêncio, aos que amam a verdade mais do que a fama. Ser fiel no secreto vale mais do que ser aplaudido no superficial. Digite isso agora nos comentários se você é um desses. Se você decidiu ser voz profética, não eco de vaidade.